gostaria de dar início a uma exposição sobre o saneador, ou fase de ordenação e saneamento do processo, de acordo com a nova disciplina do Código de Processo Civil de 2015. Cumprimentando a desembargadora Joeci e colocando em grande parte a nossa afeição aos elogios que ela me fez, eu cumprimento todos os demais integrantes da mesa pretérita, desta, e todos vocês dando início à palestra. Eu gostaria de pedir para a Fernanda, que está mais próxima de mim, além de eventualmente nos debates depois, controlar o tempo comigo. Sempre me avisar 10, 20, 30 minutos para eu não cometer a indiscrição de superar demais o tempo, porque depois o senhor terá a palestra do juiz José Ricardo Alvarez Viana, um dos grandes colegas, um dos meus mentores, ao lado do Alberto aqui e tal, nossos colegas de Londrina que aqui estão. Aliás, eu acho que eu tenho uma predisposição ao masoquismo e eu vou ter que pesquisar isso em terapia, porque é a segunda ou terceira vez que eu aceito falar com o desembargador Jurandir e com o Zé Ricardo no mesmo momento, numa mesma palestra. Só quem gosta de sofrer faz isso, porque vocês vão ver a qualidade técnica deles. Mas eu acredito que eu vou conseguir trazer algumas ideias, algumas luzes e algumas provocações a todos nós. Certo? A desembargadora Sônia, que está no fundo, ela está proibida de me dar uma balinha pelos efeitos que vocês viram recentemente aqui causados na palestra do nosso colega Pedro Maranhão. Então, ela está proibida de me fornecer qualquer balinha ou qualquer coisa que me permita a minha voz se estender um pouquinho. Tá bom? Eu estou proibido, desembargadora, de me dar balinha para não estender o meu tempo aqui nesse momento. Bom, senhores, eu começo citando José Saramago, tá? E por fidedignidade, o livro base no qual eu estudei as questões que aqui vamos passar, do desembargador paulista e doutrinador Cássio Scarpinella Bueno, que traz essa frase como prólogo. Não teria tido tempo ou a capacidade de encontrá-la. Mas é isso que quero fazer com vocês, provocá-los, porque há inúmeros colegas e assessores aqui que vão se submeter a entendimentos diversos em casos concretos e em questões específicas. Aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito. É uma tentativa de colonização do outro, segundo Saramago. Aqui discutiremos questões técnicas a respeito da fase ordinatória e de saneamento do processo. A gente deve ter em mente onde estamos. Vamos nos situar. Estamos falando de processo civil. A tutela jurídica do direito material, do direito civil. A tutela jurisdicional, aquela que dinamiza a tutela estática, quando tudo também tinha que ocorrer daquele jeito. Alguém ofende a tutela de direito material e a gente precisa dinamizar, com base na tutela jurisdicional, a proteção que a lei material nos dá. E aí a tutela jurisdicional, que é objeto de estudo do processo civil, se debruça sobre 4 institutos fundamentais: jurisdição, ação, defesa e processo. Estamos falando do 4º instituto fundamental da tutela jurisdicional do processo civil: processo. Certo? Em que momento? No momento em que vamos organizá-lo, permiti-lo que ele tenha uma decisão efetiva, a razão pela qual o judiciário existe, a razão pela qual esse prédio aqui está estruturado, a razão pela qual os senhores foram contratados por concurso, por convênio, por estágio, por cargos em comissão e aqui estão para prestar tutela jurisdicional. Certo? O processo tem 4 fases, que a doutrina clássica definia como fase postulatória, que vai ser objeto do excelente desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, após o almoço. A fase que os clássicos chamavam de probatória, mas era uma pegadinha porque nada se provava. Você postulava e o juiz deferia ou não as provas. A fase instrutória e a fase decisória. Cássio Scarpinella Bueno, de acordo com a nova sistemática dos artigos 347 a 357 do Código de Processo Civil, chama essa fase de fase ordinatória, porque as provas serão produzidas ou na inicial e na contestação, ou em eventuais documentos posteriormente admitidos, ou em instrução. Essa fase hoje tem a nomenclatura por parte da doutrina, ao menos corrigida, como fase ordinatória. Temos a fase postulatória, em que se postulam e se estabilizam os pedidos da lide. A fase ordinatória, a fase instrutória e a fase decisória. Como organizar a melhor fase instrutória possível? Extinguindo o processo se defeitos não forem sanados, julgando parcialmente o mérito, extinguindo parcialmente pedidos e continuando com o que presta do processo para a fase de instrução e sentença, se não com uma decisão de saneamento eficaz. É essa a nossa ótica. Certo? E agora eu preciso que os senhores olhem para trás, para aquele canto, e vejam
né, um instrumento de segurança chamado extintor. Algo vermelho. Certo? Nosso objetivo não é ser um extintor. Vocês podem ver, a não ser pela semelhança e circunferência, que o juiz não é um extintor. Um juiz e todos os seus assessores e sua equipe prestam tutela jurisdicional. Extinção de processo a qualquer custo, extingui-lo, acabá-lo, é papel dos extintores metafóricos, conotativos ou daquele instrumento ali em caso de incêndio. Buscar meta e extinguir o processo a qualquer custo, embora louváveis, inúmeras metas do CNJ, que está em sua adolescência e que um dia encontrará sua maturidade e salvará o Poder Judiciário quantitativamente em estatísticas e em produção, atendendo ao princípio constitucional da eficiência, e sou entusiasta de grande parte dos trabalhos do CNJ, não é extinguir o processo a qualquer custo. Não é dar metas quantitativas intangíveis, inatingíveis. Não se pode perder a ótica, última análise, da realização de justiça. Juiz serve para realizar justiça no caso concreto ou filtrar a injustiça quando menos. E não extinguir o processo a qualquer custo, para se ver livre de estatísticas, para ver o projude com a tela zero. Não é esse o objetivo de vocês, como estagiários, como assessores ou como juízes. Desculpa advertir. Não sou corregedor, mas tenho que adverti-los que esse não é o objetivo de vocês. Tanto quanto possível equacionar tudo isso, mas esse não é o objetivo. Perfeito? Comecemos então com a principiologia que o novo código nos exige para essa fase. Certo? O novo código exige a necessidade de revisão dos olhos de quem quer ver o procedimento. O procedimento não é seu. O procedimento é das partes, seu e dos advogados. Na busca daquela relação jurídica processual, né, com base em lei, com base no devido processo legal, para dar uma decisão de mérito. Para tanto, o primeiro princípio é o da boa-fé. Artigo 5º do CPC de 2015. Todos vêm de atuar com boa-fé. Chicanas processuais não podem mais ser admitidas, né, com olhos míopes pelos magistrados, pelos advogados das partes contrárias. Não pode mais haver o medo de representar ou pedir uma providência quando um advogado ou uma parte ofende a boa-fé, sobretudo aquela objetiva dos atos que devem ser praticados no processo. O processo hoje é cooperativo, porque o princípio da cooperação vem no artigo seguinte, ao artigo 5º do CPC 2015, que é o artigo 6º. Juízes e advogados terão de cooperar na condução do processo. Certo? O juiz não vai ser, tanto quanto possível, em alguns anos, aquela pessoa extremamente antipática que atrapalha os interesses do advogado e do credor, ou que é extremamente leniente com os direitos do advogado e do devedor. O juiz vai ser aquele que, com o auxílio técnico dos advogados, sob responsabilidade deles e do juiz, dividindo-as, coordenará o processo a uma decisão de mérito. E aquele que não se adaptar filosoficamente a isso, esperemos que a gente consiga maturidade para aplicar tudo isso, para que ele esteja fora do mercado. Para que o próprio mercado o alige de uma atividade menos gloriosa do que buscar a resolução judicial de um problema que as partes não conseguiram sozinhas, e para isso contratar um advogado. Não como um mediador, recebedor de comissão, mas como o primeiro juiz da causa, o primeiro responsável técnico, aquele que vai dividir responsabilidades éticas, técnicas e cooperativas com o juiz, ao menos no processo civil. É um sonho? Posso acordar? Então vamos acordar. Tá bem? A gente não pode, quando disse do extintor, e agora falo tecnicamente, extinguir processos a esmo, ou ainda, no afã de sermos céleres e outorgarmos razoável duração aos processos, criar falsas expectativas das partes. Sempre ouvi de juízes mais experientes que os melhores juízes são aguerridos nas decisões de mérito. São aqueles que, na dúvida, decidem pelas concessões das tutelas antecipadas, deferem cauções, determinam garantias em caso de reversão da medida. Mas nos processos são meticulosos, são cuidadosos, evitando o verdadeiro pecado do judiciário no século XXI, o retrabalho. O juiz que dá uma decisão assodada, sobretudo em âmbito do Estado do Paraná, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que tem uma preocupação excessiva e respeitosa com nulidades, e na dúvida anula mesmo o procedimento e determina a sua sequência em primeiro grau para refazer instruções, refazer manifestações e decidir. É aquele juiz que atrasa o processo em 1 ano, 2 anos por conta dessa apelação, desse retorno, da posterior instrução e posterior julgamento, em nome de
decidir rapidamente e proferir mais uma sentença de mérito. E ele disse, mas a sentença está pronta, eu faço a instrução e depois, se não mudar nada, ela está no meu banco de dados e eu reimprimo a sentença, alterando o relatório dizendo que se seguiu após a anulação. E você se esquece que por 2 anos você criou falsas expectativas das partes do processo. Decisões que poderão ser diametralmente modificadas. Preocupe-se com as partes, não só com o seu projúdice. É questão de vergonha. É questão de pensar que você está ali prestando um serviço público como agente político, não somos réis servidores públicos. O artigo 2º da Constituição ainda não foi modificado, nem por emenda, e ele é cláusula pétrea. São poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Estamos ali prestando um serviço público de tutela jurisdicional. Então a gente tem que se preocupar com o destinatário disso, o contribuinte que paga os nossos subsídios. Sem perder de vista a utilidade e a necessidade da prova. Para isso, a principiologia que estou invocando. A gente não pode ser ingênuo e imaginar que numa sentença não vai haver nenhum dano, ainda que psicológico ou por frustração de expectativa das partes, se depois de 2 anos o tribunal anular e voltar você fizer a mesma coisa. Talvez o seu retrabalho não seja grande, mas só uma relação custo-tempo-benefício do processo subir, ser impresso quando ele sobe em CD do Projúdice para o Tribunal de Justiça, passar por uma distribuição, por uma relatoria, por uma Câmara, voltar, ser instruído novamente, depois julgado, só porque você queria dar sentença e achou que não precisava, embora as partes estivessem solicitando expressamente provas naquele processo. Atrás daquele processo 3 ou 4 meses, e elimine a possibilidade de uma nulidade 2 anos depois, para que a expectativa que você criar para a parte seja integralmente confirmada, parcialmente reformada ou integralmente reformada, mas que não seja anulada. O grande pecado do judiciário no século XXI, com certeza, depois que equacionarmos as questões de meta, celeridades, prazos e estrutura, será o retrabalho. Vamos tentar blindar esse problema. Essa é a minha visão, que trago a título provocativo, sem convencer ninguém com as advertências do Saramão. Os artigos 326 e 331 do antigo Código de Processo Civil timidamente disciplinavam a fase do que se denominava providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo e audiência preliminar de conciliação e saneamento. Hoje, essa disciplina está nos artigos 347 a 357 do Código de Processo Civil de 2015. E ela começa com sensíveis modificações à impugnação, à contestação. Ela começa numa interseção da fase postulatória, dando início à fase ordinatória. Repete-se, sem limitação de prova documental, que quando a parte ré, em sua contestação, trouxer fatos distintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, ou quaisquer das preliminares previstas no novo Código de Processo Civil, abrir-se-á prazo não mais de 10, e sim de 15 dias ao autor para manifestação, podendo ele solicitar a produção de toda e qualquer prova que ele considere necessária, não mais somente a documental. Aí já começa a postulação, a indicação, a ordenação de provas que vai terminar no saneador, certo? Preferencialmente, somente com esclarecimentos, que vai ser o compartilhamento mitigado que a gente vai ver aqui, ou ainda naquela audiência de saneamento compartilhado, que vai ser o fim da nossa palestra ou da nossa proposição. Partindo desse princípio, passa-se, após a possibilidade de ordenação e correção das questões e das manifestações acerca da defesa do réu pelo autor, ao artigo 352, que disciplina que o juiz deve determinar como providências preliminares ao saneamento do procedimento todas as medidas que possam resolver questões processuais pendentes que impediriam o exame do mérito no prazo de 30 dias, repetindo-se a regra das providências preliminares ao 331, do antigo CPC de 1973, que a gente tinha resumido numa frase: especifiquem as partes, as provas que pretendem produzir, à luz da inicial, contestação e réplica, já que os senhores sabem ler, e ali o que não tiver controvertido é fato em controvérsia. O que tiver controvertido é ponto controvertido, vê que prova que vocês vão precisar. Que a rigor, já deviam estar especificadas na inicial e na contestação. Mas o brasileiro é um povo extremamente criativo, então o advogado já criou na inicial, o advogado copiou na contestação, o advogado réu, o postular por todas as provas em direito admitidos, semi-admitidos e não admitidos. Em especial, todas aquelas provas possíveis, impossíveis, temerárias, demoradas, caras ou inexequíveis, sem transferência de ônus ao meu cliente, para que a gente possa efetivamente dar a melhor solução para o conflito. Agora,
as partes são chamadas a participar desse ato, a indicar as provas que serão especificamente, né, produzidas depois das providências de saneamento. Certo? As providências de saneamento, antes de começarmos a fase ordinatória, são essas. Não é mais uma declaração de que o processo pode ser saneado, são determinações para que se saneie. E nesse ponto, assim como a determinação de emenda hoje é específica, Cássio Carpinella Bueno, Daniel Morim e todos os demais dizem, especifique o que você acha que deve ser saneado, para que o advogado possa participar disso, sanear isso e um pouco mais, se for o caso. Diga o que você está vendo de defeito. Não copie ipsis literis o artigo 352 como providência preliminar. Diga o que você quer que se saneie para ficar mais fácil. Outorgue o prazo de 30 dias. E aí sim, se isso não for corrigido, extingue o procedimento. Certo? Providências preliminares, determinadas, praticadas ou não, vem a possibilidade de extinção parcial do processo, extinção integral do processo, ou julgamento parcial de mérito. É sobre o que a gente vai se debruçar agora. Certo? Cumpridas essas providências, ou não havendo necessidade delas, ao juiz hoje abre-se a possibilidade de extinção integral do processo por vícios, né, de estabilização, de validade ou de existência da relação processual, e o juiz não vai examinar o mérito das questões. Mérito. Professor, o que é mérito? Pedido. Mas não no sentido de, me dá essa caneta, achei tão bonita. Um pedido qualificado como pretensão, com razões de fato e de direito bastantes para que você se considere merecedor de tal pedido. Certo? É por isso que o mérito nada mais é que um pedido qualificado por uma pretensão jurídica e fática, e não um pedido simples, sem qualquer, né, postular justificante. Então, para você decidir os pedidos classificados como pretensão no processo, você deve corrigir todos os vícios dele. E há processos que, integral ou parcialmente, devem ser extintos, em relação a um dos pedidos ou em relação a todos os pedidos, por vícios de existência e validade. E é aí que o Código, em especial no artigo 354, traz a possibilidade de extinção integral ou parcial do processo. Extinção parcial, sim, nas hipóteses de mérito por equiparação, ou que alguns doutrinadores chamam de falso mérito, quando o juiz declarar a decadência, prescrição, o juiz pode extinguir em parte alguns pedidos ou integralidade do processo, se sobre isso ele estiver efetivamente, né, sustentado. O juiz pode extinguir o processo por todos os vícios do artigo 337, todas aquelas matérias preliminares de mérito que são trazidas e determinado o saneamento ou sendo impossível o saneamento desses vícios, o processo tem que ser prematuramente extinto. Certo? A extinção integral é por sentença, atacável por apelação. Ótimo. E a extinção parcial? O Código resolveu pragmaticamente a questão para nós. E para os filósofos de plantão, filosoficamente também, porque ele altera o 203, o conceito de sentença. O 203 diz que sentença é todo ato que implica nas hipóteses do 485 ou 487, que são as extinções sem julgamento do mérito ou com julgamento do mérito, e que vem a exaurir a cognição. Então, se você extingue um ou outro pedido do processo, mas a cognição no procedimento continua quanto a outros pedidos, aquilo não é sentença. Portanto, é uma decisão interlocutória de mérito, atacável por agravo. Está no parágrafo único do artigo 354. As extinções parciais dos procedimentos serão atacáveis por agravo de instrumento. São decisões interlocutórias de mérito. É essa a atual disciplina do Código. Embora tenha festejado, ao menos implicitamente, eu sou entusiasta das lições de Dinamarca, né? Os famosos capítulos de sentença, conteúdos distintos em pedidos distintos, que examinados distintamente, ainda que haja controvérsia quanto à continuidade de outros pleitos, aqueles pedidos transitaram em julgado e podem ser provisória ou posteriormente definitivamente executados. Vale dizer, pragmaticamente, com base no 203 do Código de Processo Civil de 2015, com base na sistemática do parágrafo único do artigo 354, as extinções parciais do procedimento, declarando a prescrição de algum dos pedidos,
extinguindo o processo por ilegitimidade ativa ou passiva em relação a alguma das partes e continuando o processo em relação a alguns pedidos ou partes, é uma decisão interlocutória de mérito que transita, mas é atacável por agravo. É essa disciplina pragmática que, aparentemente, a doutrina nos traz nas primeiras interpretações do artigo 354 e dessa extinção parcial. Prova disso, nós teremos a partir do artigo 356, porque eu vou falar agora do julgamento parcial de mérito. Quando você pode julgar procedente ou improcedente determinados pedidos do processo antecipadamente à sentença final, que vai exaurir a cognição, em hipóteses específicas. Também por meio de uma interlocutória de mérito que transita e é agravável. É a mesma disciplina do 356 em parágrafo específico. Certo, senhores? É possível ao juiz, e inclusive recomendável, quando determinados pedidos forem incontroversos, forem reconhecidos nos autos pela parte contrária, quando não houver necessidade de produção de outras provas, ainda que, existentes fatos novos? Não, se existirem fatos novos, as provas devem ser consideradas e o crivo do contraditório deve ser outorgado às partes. Mas não existindo fatos novos dos quais penda a prova, não havendo necessidade de outras provas, ou os fatos sendo incontroversos, sendo a questão eminentemente de declaração de prescrição ou de decadência também, dentre essas hipóteses, o juiz pode, deve e é recomendado que já venha a julgar parcialmente o mérito, reconhecendo mais uma vez e festejando a tese dos capítulos distintos da sentença. O novo CPC quebra aquele princípio, ao menos implícito, do CPC de 73, e que já era quebrado pela jurisprudência, do princípio da unicidade de julgamento. Sentença é uma só. Não, as sentenças são uma só para cada capítulo, para cada pedido distinto, a depender do momento em que ele possa ser julgado. Isso vai dificultar o trabalho dos juízes? Sim. Ninguém aqui esperou que o trabalho de um juiz fosse fácil um dia. Certo? Isso pode dificultar o trabalho dos advogados? Sim, pode dificultar o trabalho dos advogados. Mas vai outorgar maior técnica, maior efetividade à solução dos problemas em sede de tutela jurisdicional. Gostaria de registrar a presença do juiz Frederico Mendes Júnior, juiz de vara de fazenda pública na cidade de Maringá e presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, um dos responsáveis pela organização desse evento, com a desembargadora Ivanise, uma templária da escola e de todas as atividades de instrução e aperfeiçoamento contínuo da corregedoria, e também do desembargador Grandemente, que acabou de se sentar mesmo. Muito obrigado pela presença, Pedro. Senhores, o juiz pode e deve, nas hipóteses em que, ocorrendo a revelia e seus efeitos, nas hipóteses em que não houver necessidade de outras provas para julgar os pedidos, na possibilidade de declarar decadência e prescrição, nos capítulos constantes em pedidos distintos da sentença, naqueles já preparados para receber decisão, proceder à decisão em sede de decisão de saneamento e ordenação do processo, da decisão parcial de mérito, que o Código chama, desculpem, mas eu tenho que criticar a terminologia, parcelas do processo. Certo? A rigor, o que tem parcela é contrato, é financiamento de veículo, é o papagaio que você pega no banco. O processo tem pedidos fundamentados como pretensões e que vão ter efetivamente sentenças. Sentenças com base no julgamento desses pedidos pelos princípios da distrição, correlação, congruência ou outros que os senhores escolherem na panprincipiologia processual. Certo? E esses capítulos de sentença, conteúdos distintos de pedidos específicos do processo sincrético, que é para onde o direito processual brasileiro virou nas 2 últimas décadas e é o que hoje se protege no CPC de 2015, precisa ser antecipadamente e parcialmente decidido. Eu disse a vocês que ia trazer a prova dos 9, de que também é uma interlocutória de mérito, atacável por agravo, mas que transita em julgado o julgamento parcial de mérito, e agora ilustrado. No artigo 356, há referência ao trânsito em julgado dessas decisões. Os senhores podem olhar em conteúdo específico do artigo 356 a referência ao trânsito em julgado. E mais que isso, as decisões podem ser liquidadas ou executadas,
provisória e definitivamente, dos julgamentos parciais de mérito. Dessa simples frase, a gente conclui que essas decisões, além de poderem ser ilíquidas, podem ser provisoriamente liquidadas. E quando líquidas, provisoriamente executadas. E, passado o período de agravo, elas transitam como julgamento parcial de mérito e podem ser definitivamente executadas em sede de cumprimento de sentença. E para não atrapalhar a continuidade do processo nos capítulos de sentença ainda não decididos, o Código abre a possibilidade do juiz determinar que a execução se dê por autos suplementares, vale dizer, um incidente com numeração específica de execução desses capítulos trânsitos. Um processo pode virar vários processinhos e um pedidão que vai ser julgado lá na frente numa sentença mais pormenorizada? Sim, e o que eu faço com a profusão de numerações de distribuição no projúdio? Eu preciso reduzir isso a cada dia. Isso é número, isso é estatística, você não tem que fazer nada, você tem que distribuir tutela jurisdicional, você não tem que criar óbices a isso. Você é juiz de direito, você não é controlador de planilha. Gestão é uma coisa, controlar a planilha para dormir feliz, olhar no espelho e teu coraçãozinho não palpitar é outra. Lembrem-se da distinção que fizemos. Qual é a nomenclatura e natureza jurídica daquele aparelhinho vermelho de segurança lá no fundo? Extintor. Nós somos juízes de direito. Perfeito? E volume de trabalho é uma coisa para a qual deveríamos estar, se já não estamos, acostumados. E buscar ferramentas de gestão para minorar e diminuir isso. Eliminar. Num Brasil de 100 milhões de processos, que numa conta burra com 200 milhões de habitantes, se considerarmos só as pessoas físicas, está todo mundo litigando porque um processo tem um autor e um réu. Isso é um sonho insano. Isso vai partir da educação. E o código, como a gente vai ver no saneador compartilhado já, traz a principiologia da mudança conceitual e da educação da relação. Advogados e juízes no saneamento do procedimento. Perfeito até aqui? Podemos agora efetivamente entrar na decisão saneadora. Certo? A decisão saneadora, que no CPC de 1973 era chamada de despacho saneador, e nunca foi despacho porque é uma interlocutória, tem conteúdo jurídico, é agravável, ela delimita pontos objetivos, subjetivos de prova da lide, resolve questões processuais pendentes, determina instrução, despacho é cítice, é junte-se, é como requer, é vista a parte contrária. Isso é decisão interlocutória, desde que nos conhecemos por gente. E a reforma de 2002 alterou a nomenclatura do Instituto. E hoje, o CPC disciplina a decisão saneadora, tanto quanto possível, compartilhada em 3 níveis, como se fosse um videogame de fases para os gamers, os mais jovens. Eu sempre fui refratário até o Atari, que era o videogame da minha época, mas tem gente da minha idade que ama videogame e vive com fases. Então, as fases de videogame, a gente vai aprofundando o compartilhamento da decisão saneadora dentro das hipóteses do artigo 357. E eu vou ver isso com vocês em alguns minutos, sem me exceder demandas. Eu preciso explicar para vocês o que um juiz faz na decisão saneadora. Ouvindo as partes, determinado prazo para saneamento dos vícios, sendo possível saneá-los, não sendo o caso de julgamento antecipado integral do mérito, julgamento parcial do mérito, e não sendo o caso, por óbvio, de extinção total ou parcial do procedimento ou de alguns desses pedidos, passa o juiz ao saneamento ou decisão saneadora, que é a efetiva resolução das questões processuais pendentes cujos prazos de correção foram outorgados, e a ordenação do processo para uma instrução otimizada, eficaz. Mais de 50% de uma sentença, no que tange a sua operacionalização, estará em um saneador bem feito, que facilitará em muito o trabalho de sentença posteriormente ao magistrado e a todos aqueles que o auxiliarem nessa inglória tarefa. Professor Rogério Cunha, juiz de Foz do Iguaçu, que aqui está, comentava comigo antes da palestra, e eu preciso trazer esse exemplo, que o despreparo não é só dos juízes, mas também dos advogados, para o exercício integral dessas extinções ou de julgamentos parciais de mérito. Com alguns dias de vigência do CPC de 2015, ele, atuando em uma vara civil de Foz do Iguaçu, ele percebeu que era possível julgar antecipadamente o mérito numa revisional de contrato bancário, certo? Em que a parte autora alegava somente excesso de execução. Ela dizia: o nominal que eu peguei são 250 mil, devo 250 mil reais.
Todos os demais juros que levam essa demanda para valor de X são abusivos, né? Há taxas não pactuadas, há anatocismo, há outras questões que levam a ilegalidades manifestas no procedimento e que precisam de desbaste numa sentença. Mas, enquanto tudo isso não for resolvido, eu não quero pagar. O que ele fez? Decisão parcial do mérito, tem controvérsia. Você diz que deve 250 mil, banco, pode executar os 250 mil nominais da revisão. Para onde vai essa diferença de 250 mil a X, a gente desbasta. 3 meses depois ele abriu o processo por curiosidade, porque ele é uma pessoa preocupada com gestão da efetividade das suas decisões, e foi verificar se efetivamente o banco já tinha dado início ao incidente de execução definitiva, porque a parte não agravou da decisão que ele fixou 250 mil de débito nominal, e nem os advogados dos bancos, que são ávidos por dinheiro, tinham dado início à execução dos 250 mil. Ele falou, nem advogados, 10 minutos, tem? Ótimo, obrigado. Nem os advogados estão preparados para dar início às execuções parciais das decisões parciais de mérito definitivas que transitaram em julgado. Há necessidade de verificação desse preparo, mas acredito que o grande problema do saneamento compartilhado e das decisões de extinção integral ou parcial do processo ou de julgamento parcial do mérito está no juiz quanto à obrigação que ele tem de não possibilitar aos advogados a visão de que ele está pré-julgando a demanda. A gente vai poder decidir, mas acho temerário você escrever, né, em parágrafos posteriores à decisão parcial de mérito: olha, decorrido o prazo de agravo, o senhor pode executar. Isso é trânsito, você pode estar sugestionando as partes. Isso não é possível que se faça. Isso para causar um incidente de exceção, suspeição por pré-julgamento ou por orientação das partes por cisão de parcialidade e levar você a ser afastado do processo é algo muito sério. Decida com base no seu conhecimento técnico do CPC. E se o advogado, como infelizmente o Dr. Rogério percebeu naquele caso concreto que trava a baila pelo pragmatismo da nossa palestra, não está preparado para executar, que infelizmente o cliente dele, por erro, elegendo isso, os senhores sabem o que é isso, porque estudam isso já, né, na capacidade de fato de direito, na parte geral, no primeiro ano de direito civil, arque com os prejuízos decorrentes da inação do seu procurador, quem sabe um dia, né, proceda até a ação por perda de uma chance contra o seu advogado desidioso e desconhecedor da lei, que as pessoas, né, já não é possível o invocado desconhecimento da lei, que dirá aos advogados. Certo? No mundo de Ctrl-C, Ctrl-V, no mundo de cópia de petições, no mundo de venda de modelos por WhatsApp ou por Facebook, né, o advogado e o juiz ainda são obrigados a estudar, senhores. Ainda são responsáveis por seus atos. Tá bem? Tranquilo até aqui? Agora a gente entra na decisão saneadora em específico. O artigo 357, ele disciplina, né, em 5 incisos e inúmeros parágrafos, além do seu caput, a decisão de saneamento e ordenação do processo para a fase instrutora. O juiz hoje tem 5 grandes objetivos nessa decisão saneadora. Primeiro deles, resolver as questões processuais pendentes. Quais? Aquelas para as quais você deu prazo de 30 dias e indicou que tinha vício sanável para a pessoa corrigir. Sob pena de extinção, ainda que parcial do procedimento de alguns pedidos. Certo? Delimitar questões de fato, sobre as quais recairá a prova, especificando os meios de prova admitidos. Dizer, esse fato se tornar controverso, não ser de prova. Esse fato é controverso, prova oral é suficiente porque não tem mais nem objeto da perícia para perícia indireta. Esse fato é controverso e eu preciso de prova documental subsidiária, porque consiste num ofício a uma prestadora de serviço público, concessionária, ou a um cartório, né, ou a uma informação que está protegida por sigilo fiscal ou bancário, e só o juiz pode efetivamente determinar a juntada desse documento. Certo? Indicando nas questões de fato efetivamente controvertidas a necessidade de prova e o tipo de prova que está deferido, para que as partes efetivamente busquem sua produção no prazo que lhe for otorgado. 3. Definir a distribuição do ônus da prova. E aqui minhas mãos coçam, mas não é o objeto da minha palestra. E eu não posso me aprofundar e discutir uma dissertação de mestrado
quanto ao ônus dinâmico da prova, que fiz há alguns anos e que sempre dizia que acha um preciosismo a gente invocar o CPC como uma regra maior que o Código de Defesa do Consumidor e dizer que a inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor é só regra de julgamento, que não há obrigatoriedade de inversão do ônus financeiro, quando, graças a Deus, o 373 do CPC, né, festeja o utilitarismo de Jeremy Bentham, aquele britânico fantástico que diz: no processo, de forma fundamentada e sem invocar a prova diabólica, o juiz pode e deve determinar que aquele que tiver mais condições de produzir, e se a prova for técnica, custear a produção, que assim a produza. Pode sim, hoje em dia, determinar a inversão do ônus de custeio, e não só a presunção de que vai sofrer uma sentença ainda que líquida e inexecutável pela inação, né, de não ter praticado a produção probatória cuja inversão, né, o juiz determina. Para que as pessoas ganhem e tenham o direito de levar, e não efetivamente sofram mais uma liquidação frustrada, sem obrigação de produção de prova, com dificuldades de peritos, né, que muitas vezes tem que trabalhar graciosamente numa relação que o juiz tem que tomar muito cuidado para não se tornar espúria, porque ele faz todas aquelas perícias antecipadamente custeadas e também as perícias objeto da assistência. E a gente ouve, infelizmente, no dia a dia forense, aquela frase terrível, mas que é uma verdade das varas cíveis hoje em dia, e que o CNJ e o Tribunal de Justiça do Paraná estão mudando na disciplina do custeio dos peritos públicos, e espero que venha muito bem disciplinada, porque está muito bem coordenada pelo desembargador Eugênio Aquile Grandinetti. Eu nomeio como perito aquele que pega o filé e que pega o osso também. Já ouviram essa frase? Absurda. Vai pegar as perícias que vão ser antecipadamente custeadas, mas vai fazer as de assistência judiciária também. E eu tenho que confiar que nas de assistência judiciária doa quem doer, ele não vai puxar a sardinha para o lado de quem efetivamente, né, seja beneficiário da assistência para poder receber alguma coisa da perícia ao final. Por isso, né, o momento de escolha do perito para esse tipo de atividade probatória é crucial para o juiz não se envolver numa relação perniciosa de parcialidade do mundo. E isso nos é colocado como um dever. Porque pela proibição do non-licit, a gente tem que liquidar uma sentença quando necessário, a gente tem que decidir de alguma maneira. E não dá para esperar no atual estágio da advocacia brasileira que ações de revisional de contrato de financiamento de veículo, de financiamento de cheque especial, que a pessoa não está conseguindo pagar nem a parcela, e o advogado muitas vezes capta a ação sob os auspícios da assistência, seja pago um contador para fazer uma análise preliminar atuarial, né, para que na ausência de prova a gente busque os fatos indiciários do direito do autor numa tabelinha contábil, ainda que pífia, que tenha se juntado na inicial, para a gente usar como parâmetro de liquidação e o banco aí sim pagar pela eliminação. Certo? Então o juiz também tem no saneador o dever, no inciso 3º, de distribuir o ônus da prova, observado o artigo 373, que traz as regras quanto à disciplina da prova, muito bem explorada ontem pelo nosso mestre Miguel Kfouri Neto, que falou sobre prova na tarde de ontem para vocês, certo? E à luz do 373, que permite inclusive a dinamização da distribuição desse ônus, ao menos em nossa míope visão provocativa e não de convencimento, como já adverti com Oscar Pinella e Saramago. Perfeito? A quarta função, o quarto inciso do 357, delimitar questões de direito relevantes para o mérito, complementando as ideias aqui, ou já provocando um teaser nos senhores, né, uma excitação quanto à palestra do professor José Ricardo Alvarez Viana. Isso aqui está diretamente atrelado ao dever de fundamentação da sentença. Se o juiz vai invocar as teses jurídicas relevantes sobre as quais na sentença ele vai se debruçar, dizendo: prestem atenção a essas teses, porque essas teses serão fundamentalmente discutidas com base nas provas que produziremos no momento da sentença, no momento das alegações finais. Extirpou-se do processo civil moderno as figuras do narra mihi factum, dabut ius, ou iura novit curia. O juiz conhece o direito. Dá-me os fatos que eu te dou o direito. Não, eu já estou dizendo quais são as teses de direito que eu vou discutir. Você que não se apresse em bem difundi-las, ou bem explicitá-las, ou bem adequá-las às suas teses de ação e de defesa no momento das alegações finais, que eu já estou apontando o que eu vou considerar relevante juridicamente para decidir com base nessas provas. E tudo isso sem pré-julgar a demanda. É isso que nos exige no CPC. Mas, nessa visão iconoclasta do sistema, a gente deve aceitar essa missão com euforia, que estão confiando na capacidade do magistrado de fazer isso.
E não falar, então por isso mesmo, faz o senador lá, põe ponto controvertido, na sentença você decide, é muito serviço. Quem estiver pensando assim, estiver refratário às ideias do novo CPC, por favor, na primeira chance que tiver, peça a remoção da vara civil. É isso que o Código está nos dizendo. Infelizmente, no primeiro momento, a gente é tentado a dizer, não precisa modificar tanto assim, mas é necessária a modificação principiológica dessas questões. O Código está tentando trazer o processo civil do futuro, e não um processo civil do passado ou daquela ideia hipócrita que diz assim, as coisas são modificadas para se tornarem exatamente como eram, né? Que é um dito popular. A gente efetivamente tem a possibilidade aqui de modificar as coisas e padrões, né, ontognoseológicos, mas também pragmáticos do processo. E a gente vai fazer isso aqui. E a quinta obrigação do juiz no saneador é determinar a audiência de instrução se necessário. Por quê? Porque existe instrução sem audiência de instrução, com prova pericial, com prova documental subsidiária, com inspeção judicial, com ofícios a órgãos públicos. Agora, a recíproca não é verdadeira. Certo? Toda vez que você vira uma audiência de instrução no processo, houve instrução. Certo? A audiência de instrução só serve para colheita de prova oral, esclarecimentos de perito, depoimentos pessoais, testemunhas do juízo, testemunhas referidas, testemunhas do autor, testemunhas do réu, e interrogatórios das partes a qualquer tempo pelo juiz. Se não houver necessidade de audiência de instrução, pode ser que tenha havido instrução documental, pericial, ou inspeção judicial, icto ou ocorrido. Perfeito, senhores? Então, muitas vezes vai haver instrução, vai haver perícia, sem necessidade de uma audiência ao final, com manifestação das partes sobre a perícia e julgamento, após a declaração de encerramento da instrução. Perfeito até aqui? O detalhe é, a gente faz isso agora de forma compartilhada e agora a gente chega naquela ideia, né, metafórica do videogame como um processo mnemônico. Há 3 níveis de compartilhamento do saneador com as partes e seus procuradores. Nas questões menos complexas, o parágrafo 1º do 357 diz que o juiz fará o saneador em gabinete e intimará as partes para em 5 dias solicitar esclarecimentos. Embargos de declaração? Não, esclarecimentos. Compartilhamento do ato. Ainda que haja obscuridades no saneador, você pode esclarecê-las ali, sob pena de estabilização do saneador. Ou seja, você faz o saneador, publica o saneador, certo? Ou a decisão de saneamento. Intima os advogados para em 5 dias solicitarem os esclarecimentos acerca do ato de saneamento. Ninguém solicitou esclarecimento? Estabilizou-se a decisão, conforme disciplina do artigo 357. Ah, mas um advogado malandrinho vai poder agravar, não vai? Em tese, ele tem o prazo de 15 dias da publicação do saneador. E a gente espera honrosamente que o Tribunal de Justiça rechace, né, com uma simples certidão de que decorreu o prazo para solicitação dos esclarecimentos, qualquer agravo nesse sentido. Porque esse agravo ofenderia o princípio da boa-fé do artigo 5º do CPC e o princípio da cooperação. Você foi chamado a cooperar. Vê o que você quer que eu esclareça. Você tem 5 dias para solicitar. Eu posso emendar, eu posso esclarecer, eu posso modificar, eu posso alterar substancialmente o saneador. Você não fez, agora quer agravar para colocar uma bomba relógio no processo ou atrasá-lo? Não conhecimento do recurso e multa por litigância de má-fé é o que eu faria se desembargador fosse. Como sou juiz de primeiro grau, só estou provocando os desembargadores aqui presentes. E como só os loucos e os mortos não mudam, quando eu lá estiver, pode ser que eu mude de entendimento ou de raciocínio. Certo? Mas essa é a primeira parte, é a primeira fase, o primeiro nível de compartilhamento, que ele é mitigado, ele é diferido, ele é a posteriori, com um saneador menos complexo que o juiz já faz em gabinete, pela licitude e possibilidade da condução, tanto do processo quanto da prova. Num segundo momento, o Código festeja o negócio jurídico processual, que os advogados em conjunto e não em conluio podem e devem fazer a bem das partes. Está previsto no artigo 190 do Código de Processo Civil. Os advogados podem trazer numa questão mais madura, mais complexa, numa questão de dissolução de sociedade, quando eles têm, inclusive, o receio de que questões patrimoniais, fiscais ou aleatórias ao procedimento venham à tona, eles podem trazer num documento especificamente os pontos sobre os quais eles consideram que deve se delimitar a prova objetiva e subjetivamente. E o juiz
verifica no juízo de legalidade aquele documento e homologa ou não. Ou seja, na questão da distribuição dos pontos controvertidos de fato e de direito e os pontos sobre os quais a prova se debruçará, os advogados podem fazer um negócio jurídico processual delimitando objetivamente a prova no processo. E o juiz examina a legalidade daqueles termos e homologa ou não. É lógico que ele tem a chance de não homologar e isso vai ser objeto de um recurso. Mas se ele homologa, a cooperação foi feita em um nível maior que a possibilidade de solicitação de esclarecimento. Porque em grande parte o saneador veio na questão delimitativa da prova e de seu conteúdo pronto e pelas partes representadas por seus advogados. Olha que compartilhamento fantástico. Quem em sã consciência, como advogado, assina uma delimitação dessa, pede a homologação a título de negócio jurídico processual, o juiz homologa e depois vai agravar. Aquele que estiver querendo pagar multa de má fé só pode. Porque ele vai estar ofendendo o princípio da boa-fé objetiva, da cooperação. Concordam? Acabou, e agora eu vou falar da última coisa para a gente encerrar a palestra, que foi meus 30 minutos encerrados. O terceiro momento em que o compartilhamento é pleno é a possibilidade de o juiz designar uma audiência, que o Código diz: deverá o juiz, quando a causa se revestir de complexidade, determinar uma audiência de saneamento do processo, para que essa decisão saneadora seja tomada em conjunto com os procuradores e com as partes. E o juiz pode ouvir as partes e seus procuradores na audiência, inclusive colhendo informações para entender o real objeto, o ideal ponto de intersecção da lide, o ideal ponto que levou ao estabelecimento daquela relação jurídica, material e processual que vai ser discutida. O Código diz que é um imperativo do juiz, ele deverá designar essa audiência, mas quando a causa se revestir de complexidade. Aí eu pergunto, qual é a forma pela qual o juiz deve examinar a complexidade da causa? Sob o prisma subjetivo ou sob o prisma objetivo? Quero crer que a jurisprudência e a doutrina, como já tem fixado a doutrina, determinará que a gente examine as questões de complexidade da causa sob o prisma objetivo, sob o prisma do objeto, da novidade da tese, e não quanto à capacidade subjetiva do juiz de entender aquilo como simples ou complexo. Senão, juízes do Jaez, do Dr. Alberto, do Cláudio, do Dr. Alberto Veloso de Londrina, do Dr. José Ricardo, né? Grandes desembargadores como o Dr. Vargas, como o Dr. Joessi, como o Dr. Wellington, vão dizer aqui é tudo simples, porque eles são excelentes. Ao passo que o Abelar vai marcar instrução em tudo, porque eu falo, meu Deus, isso aqui é tudo complexo, eu nem entendo nada disso que está acontecendo aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer. É óbvio que o prisma vai ser objetivo, quanto à novidade da tese, a ausência de jurisprudência, a ausência de súmulas, a ausência de direcionamentos anteriores e a redução de pontos de fato e de direito controvertidos, que não demandarão essa audiência. Ou seja, é uma faculdade do juiz, de forma fundamentada, dizer se a questão é complexa ou não para a necessidade desta audiência. Mas, uma vez declarada de forma fundamentada que esta questão se reveste de uma complexidade ímpar, é dever do juiz designar a audiência. E o Código diz que o prazo, né, dessas audiências, nos dias em que elas forem realizadas, não deverá ser inferior a 1 hora entre uma e outra, para que efetivamente o juiz consiga, com o auxílio das partes e dos seus procuradores, formar um saneador, uma decisão saneadora com delimitação objetiva das teses, delimitação objetiva da prova, resolução dos pontos controvertidos, pontos de toque da demanda que podem ser resolvidos numa mediação, e a prova útil de instrução com efetiva parceria, compartilhamento das ações com os advogados e com as partes. E aí é óbvio, uma vez assinado esse termo de audiência, né, somente eventuais nulidades em sua formalização poderiam ser atacáveis por agravo, mais uma vez por ofensa ao princípio da boa-fé, da cooperação, do compartilhamento dos atos. O Código diz ainda que nesta audiência, quando o saneador for compartilhado no nível máximo de compartilhamento e cooperação, as partes devem trazer o rol de testemunhas. Quais é a pergunta? Por óbvio, aquelas que são objeto da pedra de toque dos problemas mais complexos. O juiz não deve, neste saneador, por ter o código determinado que as partes já trouxessem o rol de testemunhas quanto a essas questões mais complexas, a interpretação da doutrina, limar, alijar as partes da possibilidade de, nos 15 dias posteriores à publicação da decisão saneadora, trazer outras testemunhas que entendam possíveis e necessárias ao procedimento. Certo?
O prazo agora para rolar testemunhas para uma futura audiência de instrução a partir da decisão saneadora é de 15 dias. Não há mais a regra da retroatividade no silêncio do juiz. O código não diz mais ir no silêncio do juiz até 10 dias antes da audiência. Acabou o prazo retroativo. Estabiliza-se a relação processual a partir de cada ato. O sistema de estabilização ele é levado a ferro e fogo porque o compartilhamento é mais efetivo. Passou-se o prazo de 15 dias, outorgado pela lei, a partir da publicação da decisão saneadora, para a oferta do rol de testemunhas, só nas possibilidades de morte ou de substituição poderá haver alteração, sob pena de preclusão temporal, consumativa ou que o valha. O sistema de estabilização por preclusões do processo civil deve ser visto com muito mais critério pelo juiz, justamente pela possibilidade de compartilhamento das decisões e de esclarecimento aos advogados, sob pena a gente ficar no vai e volta, sem fim, num processo civil e que, ao contrário de ser célere, será moroso. E se assim não for, nos restará literatura, palestras etéreas, bons livros, e a gente não vai conseguir buscar a efetividade que a gente tanto almeja. Muito obrigado, doutora Joeci, agradecendo na sua pessoa, agradeço meus colegas debatedores, meus colegas organizadores, meu grande cicerone, desde o pós de hoje, que pude revê-lo aqui, e todos os demais membros da organização e da cúpula do tribunal. Estou aqui à disposição para os eventuais debates ou para a forma que a senhora ordenou os trabalhos. Obrigado.